Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu tô gravando aqui, então, a terceira parte da resenha do livro A História Sem Fim. Reiterando, é o livro e não o filme, tá, gente? Porque o filme, inclusive, o autor do livro, né, ele pediu pra tirar até os créditos. O nome dele, desvincular o nome dele dos filmes A História Sem Fim, porque não tinha nada a ver. E, assim, né, vamos pegar então daquela parte que eu havia falado, que é a parte da Shaid, que eles encontram a feiticeira Shaid. O Bastian, eles estavam querendo redirecionar o Bastian para ele voltar para o mundo dos homens, que era o mundo dele, enfim. Só que tem um detalhe. O Bastian, gente, ele, apesar de tudo, enfim, ele no fundo, ele não estava desejando voltar para o mundo dos homens. Ele ainda lembrava de algumas coisas, como eu falei na segunda parte, quando ele desejava algo e cumpria com esse desejo, ele esquecia. Ele esquecia, por exemplo, quando ele desejou ser belo, ele esqueceu que um dia ele foi feio. Quando ele desejou ser forte, ele esqueceu que um dia ele foi fraco. Quando ele desejou ser um autor reconhecido, ele esqueceu que ele era capaz de contar histórias. Então, cada coisa que ele ia falando, ele ia esquecendo alguma coisa. Cada desejo dele realizado em fantasia, ele ia esquecendo alguma coisa. E no fundo, ele não desejava voltar para o mundo dos homens. E as poucas lembranças que ele tinha não lhe diziam nada de tão especial, né? Quando ele veio para ele voltar para cá. E então ele, no fundo, ele não estava desejando. O Atreyu também percebeu isso. Só que ele também percebeu que o Bashan estava esquecendo coisas e ele achou aquilo muito estranho. Então, teve uma hora que o Bashan decidiu simplesmente ir até a Torre de Marfim. Só que no caminho ele acaba encontrando com essa feiticeira chamada Shaid, né? Shaid é uma psicopata total, extremamente ardilosa, extremamente filha da puta. Ela desafiou o Bashan, ele a venceu, só que ela fingiu ser vencida na hora. E ela pediu para ele acolhê-la no meio dos dele. Ele a acolheu porque ela fingiu-se muito de humilde, né? E ela ficou muito amiguinha do Bastian, só que era falsa amiguinha, né? E ela meio que foi direcionando o Bastian para querer desejar tomar o lugar da Imperatriz Criança, né? E o Bastian no começo ele não acreditou naquilo, mas ela falou, ué, ela não te deu o símbolo dela, ela não te deu tudo, então você tem que ser o imperador. Você tem que ser o imperador agora, né? E ele fica surpreso demais e fala: "Não, então nós vamos até lá que eu quero revê-la". Só que aí falou assim pra ele: "É impossível vê-la novamente. É impossível, você só pode vê-la uma vez". Fala: "Não, eu vou revê-la de novo. Ela me deve muito, fui eu que salvei fantasia, então ela me deve muito". E aí, nesse ponto da história, já tem vários seres fantásticos que eles foram se agrupando em torno dele, porque eles queriam ter uma história. E eles falaram que, como ele ficou famoso e tal, eles queriam acompanhá-lo. E ele falou: Bom, nós vamos até a Torre de Marfim. Quem sabe de lá eu possa dar uma história pra vocês. Só que isso não dá muito certo, porque, enfim, eu tô resumindo bastante. Já falei nas outras partes que eu tô resumindo bastante também, mas enfim. Eu falo isso porque eu vejo que eu tô cortando um monte de coisa, mas é que eu não posso. Já fica grande eu falando pouco, né? Eles chegam, enfim, à Torre de Marfim, né? E o que que acontece? Quando eles chegam na Torre de Marfim, fazem uma festa, recebem ele super bem, só que ele declara que ele quer se sagrar o Imperador Criança, ele quer subir no pavilhão da Magnólia, que era o lugar da Imperatriz Criança ficar. Todo mundo se surpreende, como assim? Você quer tomar o lugar dela? Ele fala, não, eu quero, e acabou, e tá metidaço, tá chato demais. A Shaid também tem. Ela controla certos gigantes couraçados que eles são ocos por dentro. Mas ela controla a vontade deles. Ela fala que ela controla tudo que é vazio por dentro. E
que o Bastian ele faz? Ele tá, com o tempo ele acaba também ficando vazio. Ele desejou novamente rever a filha da Lua, que era a Imperatriz Criança, ele não consegue realizar, e aí ele começa a se sentir vazio. No dia em que ele vai fazer a coroação, não, e a Shaid, só para não esquecer aqui, né? A Shaid ela chega para ele e ela fala: a sua verdadeira vontade, que ele falou da verdadeira vontade, ela falou: a sua verdadeira vontade é ser indiferente. É ser indiferente. É não se deixar afetar nem por elogios, nem por críticas, não amar nem odiar ninguém, é ser simplesmente indiferente. Só que quando ele atinge esse ponto, ele se sente completamente vazio. E a gente lembra um pouco daquela tartaruga que estava lá no meio do pântano da tristeza, que ela também ela dizia: tudo nos é indiferente. Tudo é um jogo no nada, tudo é um grande jogo no nada. Então não vai dar em nada. Então se a pessoa chega nesse nível de vazio, ela sucumbe, né? Ela perde até a razão para viver. E o Basta, então, o que, que ele faz? Ele sai dali, ele, ele fica no dia da coroação. O Atreyu, até esse ponto, ele já foi expulso do grupo do Bastian, porque que ficou um grupo imenso, que era um enorme grupo de tendas e tal. O Atreyu, ele simplesmente é expulso desse grupo, né? O Atreyu, ele é expulso desse grupo. E porque o Atreyu, ele tentou roubar o Aurim do Bastian, porque ele pensou: se nós não roubarmos, ele vai se perder. Ele vai tentar fazer loucuras. Ele já estava fazendo um monte de loucura, então o que, que ele faz? Ele descobre e ele expulsa o Atreyu do bando deles. O Atreyu vai embora, fica triste, fica chateado e tal. Mas assim, no dia da coroação, que ele havia mandado chamar várias pessoas, vários seres de vários países de fantasia, o Atreyu, ele retorna. Só que ele declara guerra. E tem-se uma sangrenta batalha, morre um monte de gente ali. A Torre de Marfim se incendeia. O Atreyu tenta tirar o símbolo da Imperatriz Criança, que é o Aurim, a força do Bastian. E o Bastian não deixa. O Bastian fere o Atreyu de morte. E ele anda no meio dos escombros, ele fica louco, furioso, e ele fala que vai perseguir o Atreyu até o fim do mundo. Vê que loucura, o negócio começou, ele começou super admirando o Atreyu e terminou assim num negócio de louco. Quando aí ele pega um dos cavalos da Shaid, que era um cavalo oco por dentro também. Ele era um cavalo completamente oco por dentro. E ele vai-se embora montado naquele cavalo. Só que ele fala pro pessoal seguir ele, só que o pessoal estava em péssimas condições porque havia batalhado muito, então eles não o seguem. Eles não o seguem, cada um vai tomando seu caminho, enfim. E o Bastian acaba parando num lugar, quando ele cavalga esse cavalo, ele acaba parando num lugar chamado Cidade dos Antigos Imperadores. Lá ele encontra um macaquinho, esse macaquinho fala, né? Tem até tinteiro lá que fala, tem rocha que fala, o macaco também fala. E o macaquinho ele começa a explicar pro Bastian. Ele começa a explicar pro Bastian, ele começa a falar assim, olha, você tá aqui na cidade dos antigos imperadores. Ele falou, mas como assim, cidade dos antigos imperadores? E ali era todo mundo louco. Ele era um dos únicos lugares em fantasia no qual os seres tinham aparência de humanos, só que eles só faziam loucura. Tinha um que barbeava o espelho, olha o espelho de novo. Ao invés de barbear a si próprio, ele barbeava o espelho. Tinha uma lá que tentava andar com um carrinho de roda quadrada. Tinha um outro lá que acendia a vela, depois enterrava. Tinha o outro lá que, enfim. Todo mundo fazendo um monte de loucuras. E ele não entendia nada. E esse macaquinho começou a explicar assim pra ele, olha... aqui, cada um aqui já foi um ser humano. Ele falou, eles são todos seres humanos do mundo dos homens? Sim. Todos eles um dia vieram até aqui
Deram um novo nome à Imperatriz Criança, só que eles desejaram ser imperadores de fantasia. Quem não encontra o caminho para o mundo dos homens acaba querendo meio que virar imperador de fantasia. E o Basha ficou boquiaberto. Ele falou: então não foi só eu? Não, não foi só você. Foram vários desses, só que assim, eles não podem mais sair daqui. Ele falou: por que não pode sair? Porque eles gastaram seu último desejo com qualquer coisa. Aí ele entra em desespero e fala: como assim? Então não é ilimitado o número dos desejos? Ele fala: não. Tem um número limitado de desejos e você tem que usar um desejo para sair de fantasia, voltar para o seu mundo. Se você não usar esse desejo, você não vai encontrar saída. E o Bashan ficou ali. E ele falou: se ontem eu fosse coroado imperador de fantasia, por um acaso eu teria vindo parar aqui. Ele falou: coroando ou não coroando, você ia parar aqui de qualquer jeito. Porque se você gastasse seu último desejo, você ia vir parar aqui. Se você não gastasse seu último desejo, mas conseguisse tornar-se imperador, não tem como usar o poder da Imperatriz Criança para tomá-lo de si própria, dela própria. E ele entendeu e ele ficou abismado, ele ficou chocado e finalmente entendeu que o Atreyu talvez estivesse tentando salvá-lo, por assim dizer. E ele fala assim: mas então como é que eu faço para voltar para o meu mundo? Ele fala: você tem que achar um desejo que te guie até o seu mundo, né? Não tem muitos, você não tem muitos. E eu tô falando assim, mas o macaquinho extremamente sarrudo, tirando sarro, subiu na cabeça do baixo, tirou, fez um monte de loucura lá com ele. E o tá tirando sarro, dando risada de um assunto sério. E o baixo ali: o que eu faço? Você vai ter que gastar um desejo para atravessar o Mar da Névoa. Ele fala de um tal de Mar da Névoa que ele ia ter que atravessar. E aí depois você vai ter que se encontrar. Mas você já tá bem atrasado, né? Você já tá bem atrasado. Quando ele se dá conta disso, aí ele vê aquela loucura toda em volta dele, todo mundo louco em volta dele, abrindo porta para lugar nenhum, as casas lá tinham porta que não abria para lugar nenhum. Enfim. E tinha um jogo também nessa cidade que era um jogo assim, que eles pegavam dados, os dados ao invés de números eles tinham letras. Olha como tem letras aí. E jogavam os dados e sempre dava um monte de letra desconexa. E o macaquinho então falou assim pra ele: olha só, geralmente dá isso, um monte de letra que não é nada com nada. Mas se você jogar por muitos e muitos anos seguidos, vai poder aparecer uma palavra aleatória. Aí ele ainda deu um exemplo lá: pinta-pescoços, espinafre, não sei o que, coisa desconexa, palavra desconexa. Mas se você jogar por mais um pouco de tempo, pode ser que apareça um texto, uma frase ou até mesmo um poema. Mas se jogasse esse jogo eternamente, vão aparecer todas as histórias do mundo e todas as. Vai aparecer tudo. Porque todas as histórias do mundo são feitas exatamente com as mesmas letras. Claro, tem alfabetos diferentes, mas vamos pensar dessa forma, né? Que as letras do alfabeto podem formar qualquer palavra com qualquer som, foi isso que ele quis dizer. E eu achei aquilo fantástico, porque anos depois eu também ouvi falar da magia do caos, uma espécie de magia bem underground mesmo, não é nada iniciática. Por que não é iniciática? Você não precisa iniciar para fazer, só que o povo vai fazendo, né? O povo vai fazendo. E a base da magia do caos são justamente os sigilos. O que é sigilo? Você pega, por exemplo, um exemplo de como faz. Eu vou falar que não faça em casa, crianças, porque é meio complicadinha a magia do caos. Quem não tem preparo pode dar uma merda bem grande, qualquer tipo. Até acender uma vela por não sei o que pode dar uma coisa bem errada. Por exemplo, no lance da magia do caos, eles pegam você, formulam um desejo qualquer no papelzinho. Eu quero
eu quero conseguir viajar pro Havaí. Aí você corta as letras repetidas, pega as letras, com letras, por isso que eu tô falando isso, eu só soube anos depois de ler a História Sem Fim. Pega essas letras, faz com essas letras uma espécie de um desenho, que você vai chamar de sigilo, e você vai meio que moldando, né, esse desenho, que é chamado de sigilo. Esse sigilo você carrega-o. Você tem que atingir um certo estado de consciência para carregá-lo. Esse estado de consciência você pode fazer dançando até cansar, correndo até cansar, rindo até cansar. Com orgasmo também dá para fazer. E aí você carrega esse sigilo e você, a parte mais difícil, você tem que esquecer que você quer aquilo. Tem uma parte também no livro A História Sem Fim que o Atreyu ele teria que esquecer do que ele queria para atingir o seu objetivo, que foi quando ele entrou no oráculo. Eu não estou falando detalhes aqui, senão fica enorme. Só que novamente as letras aparecem e o macaquinho falando pro Bastian que todas as letras do mundo poderiam formar todas as histórias do mundo. E eu olhando para aquilo, eu pensando, lembra um pouco a magia do caos, que é toda feita com letras e sigilos, né? E aí você tem que esquecer o seu intento. Parece aquela coisa, a mulher quando quer engravidar, ela não engravida de jeito nenhum. Aí ela desiste, de repente ela fala, pô, tô grávida. Não é assim? Então. E também quando a magia do caos ela é assim. Pode ser feita desde coisas pequenas até coisas grandes. Mas eu não recomendo ficar fazendo, porque a gente não sabe a implicação que dá no universo. Esse tipo de coisa. Eu já fiz sigilo, já fiz servidor astral, que também trabalha com a magia do caos. Também trabalho não só na magia do caos, mas também na magia do caos. Servidor é perigosíssimo. Ver uma pessoa esses dias também me procurando, dizendo que a amiga fez um servidor. Falou, Sara, a magia do caos é perigoso? Eu falo, gente, perigoso é a sua intenção, não é a magia do caos. Se você, por exemplo, fizer uma magia, fizer um sigilo, olha, eu quero que o meu irmão passe no concurso público, é até mais fácil. Primeiro que não vai ter a tua emoção afetando. Segundo que, pô, você tá fazendo pro bem do outro. Não. E se ele quiser, claro, né? Mas aí vai fazer magia. Essa moça falou pra mim que tinha uma amiga dela que procurou a magia do caos pra fazer um sigilo. Ela guardou no celular uma figura que representa um servidor. Deve ser o assentamento do servidor. Falei, vem cá. Ela fez isso pra quê? Pra namorar. Pro ficante pedir ela em namoro. Tá. Mas com o tempo, se ela não destruir o servidor pode tomar vida própria, pode destruir a vida dela toda, né? Que horror! É, minha filha, magia é perigoso? Magia é perigoso, meu? Eu já fiz servidor só 2 vezes. Mandei os dois pro astral, porque senão, minha filha, já era. Entendeu? E o pessoal vai fazendo, que eu já falei aqui em vários outros vídeos. Vai fazendo, trabalhinho, vai fazendo. A magia do caos é perigoso? As pessoas perguntam assim, é perigoso? Vai pro inferno? Primeiro que eu não acredito em inferno. Segundo que eu acredito que é perigoso dependendo da intenção, dependendo pra que você faz. E eu falo assim, se for fazer servidor pro fulaninho te namorar, primeiro que o servidor vai ficar viciado nesse namoro de vocês. Se o namoro por alguma razão terminar, o servidor vai ficar puto da vida, depois vai obsediar você. Pra você continuar dando energia pra ele. Segundo, como é que você vai destruir esse servidor? Porque se você destruir, periga do namoro acabar, você não quer que o namoro acabe. Terceiro, tá mexendo com o livre-arbítrio alheio. Por isso que eu falo, gente, faz trabalho pra você. Faz trabalho, por exemplo, eu quero que apareça alguém com essas características. Eu quero fazer um trabalho pro fulano namorar comigo. Você tá mexendo com o livre-arbítrio e o livre-arbítrio é perigosíssimo de mexer. Por isso que eu falo, não é? Ah, a magia manda pro inferno? Dependendo do que você faz, a tua vida é terrena. Não precisa ser depois que desencarna, não. Vira um puta do inferno.
E o pessoal vai fazendo. Gente, tudo errado. Tudo errado. Fazer trabalho para alterar livre-arbítrio alheio, servidor que não vai destruir, guarda no celular. Olha. Aí eu ainda falei para essa moça, né? Eu falei, olha, o que a mulherada não tá fazendo para ter um homem? Mas vamos voltar para a história sem fim, vai? Senão não acaba o vídeo. E ele sai então desesperado. Ele demora a tarde inteira para conseguir sair dessa cidade, todo mundo louco. E ele sai e ele, enfim, depois de muito penar, depois de muito sofrer, depois de muita coisa, ele chega até o tal do Mar da Névoa. Ele, de repente, ele morre de medo de desejar alguma coisa porque ele morre de medo de perder mais algum desejo. Quando ele chega no Mar da Névoa, ele deseja meio que inconscientemente, mesmo que temendo perder o desejo, ele deseja fazer parte de uma comunidade. Não exatamente para ser o líder ou o melhor, ou o mais sábio, ou o mais lindo, como ele já havia desejado antes, mas apenas para fazer parte da comunidade. Apenas para que ele pudesse fazer parte da comunidade. E que ser aceito porque ele é. Então ele atravessa o Mar da Névoa e ele encontra uma cidade que é chamada da Cidade dos Marinheiros da Névoa. E esses marinheiros, eles são muito corteses, muito educados e levam ele para velejar no Mar da Névoa. Só que o Mar da Névoa, ele não, você não afunda. A pessoa não afundava na água. Era na névoa, era em cima da névoa que eles conseguiam navegar. Só que era através da força do pensamento de duas ou mais pessoas. Também vem aqui o conceito de egrégora da bruxaria, que é não só da bruxaria, enfim, mas na bruxaria a gente chama de egrégora, que é o conceito de força de duas ou mais mentes direcionadas num determinado propósito. Só que esses marinheiros da névoa, quando um dia veio, e o Baja se sentiu ótimo ali porque ele realizou o seu desejo de fazer parte de uma comunidade. Ele também se integrava ali no meio deles para fazer o barco andar. Até o dia em que apareceu um corvo enorme e levou um daqueles marinheiros no bico, levou ele embora. E todo mundo voltou ao normal. Ele falou, ué, vocês não vão lamentar o fato daquele marinheiro ter sido pego? Aí ele, não tá faltando ninguém. Aí ele se apercebeu de que ninguém ali era importante de verdade. Eles funcionavam bem como comunidade, mas não como seres humanos individuais. Então ele começou a desejar ser amado exatamente por ser quem ele era. Com os seus defeitos, ou apesar dos seus defeitos, ou por causa dos seus defeitos. E aí finalmente ele chega do outro lado, se despede dos marinheiros e aí ele encontra também a Dama Ayuola, ele encontra numa casa chamada Casa Mutante. E essa Dama Ayuola, ela é uma mulher que na verdade é uma mulher meio árvore, né? E ela começa a tratá-lo como se ele fosse uma criança, como se ela fosse a mamãe dele, e ele volta a ser uma criança. E ela o trata como se ele fosse uma criança, ela o mima, ela conta toda a história, ela vai contando, ela fala porque ela sabe porque que ele tá ali. E ele estranha aquilo e ele fala assim, mas como? Né? Mas eu fiz maldades, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quase me perdi por causa do Atreyu, eu fiz mal pra ele, eu quase o matei, eu não sei como é que ele tá. Ela falou, não, tudo bem. Todos os caminhos que levam à sua verdadeira vontade são caminhos certos. Aí ele fala assim, mas qual a minha verdadeira vontade, da Maiola? E ela fala assim pra ele, agora você não pode saber, porque se você souber agora, você vai saber do que você vai ter que esquecer para realizar essa vontade. E ele então ele passa mais um tempo lá, ele passa toda aquela temporada de primavera e verão. E ele é tratado como uma criança. E esse trecho me lembra, apesar de eu não ser cristã, mas eu acredito que Jesus era um mestre iniciado. E quando Jesus fala que somente alcançará o reino dos céus aquele que for como uma criança. A gente vê que a criança ali tem a criança, tem a imperatriz criança que remete à criança. O Atreyu e o Bastian tinham idades da infância ainda, né? Do final da infância, ali 10, 11 anos de idade.
Também o Bastian tem que portar-se como uma criança para, enfim, descobrir qual é a sua verdadeira vontade. E é muito, assim, tem várias referências. Aí finalmente chega o dia no qual a Dama Iola ela fala para ele: finalmente chegou o dia de você descobrir qual é a sua verdadeira vontade. E ele fala assim: qual é a minha verdadeira vontade? Aí ela falou para ele assim: sua verdadeira vontade é amar. Ele fala: mas o que que eu tenho que fazer então? O que que eu vou ter que esquecer para realizar esse desejo? Aí ela: você vai ter que esquecer seu pai e sua mãe. E de repente ele já não lembra mais o que que é pai, o que que é mãe, ele esqueceu completamente, apagou da mente dele. Ela fala que no dia seguinte ele vai ter que sair, só que para ele não se preocupar, tal. No dia seguinte ele sai da casa, né, da casa mutante, e ele vê a Dama Iola ali. E, gente, é muito cheio de detalhes, é que eu não tô contando os detalhes, por isso que eu falo, leiam o livro. Ele tinha um manto, o manto era prateado. Quando ele estendeu a espada, que era uma espada que não poderia ser desembainhada por si só, ela tinha que desembainhar-se sozinha. Quando ele faz isso, que ele desembainha essa espada contra o Atreyu, o manto dele fica negro. Depois, quando ele vai para casa da Dama Iola, ele esquece o manto lá dentro. Eu tenho certeza que cada um desses detalhes o autor colocou com um propósito. E eu não consegui decifrar todas essas coisas ainda. Por exemplo, quando Atreyu foi para a Cidade Fantasma encontrar com o lobisomem, o dragão tanto o dragão da sorte quanto o Aurim, eles meio que ficam em outro lugar. Depois eles voltam, né? Eu tenho uma ideia, não sei se eu tô falando bobagem ou não, mas eu tenho uma ideia de que o dragão da sorte talvez, somente talvez, não sei, seja a serpente da Kundalini, que é uma energia que ela sobe pela coluna vertebral, assim. Eu não sei, posso estar errada, mas eu tenho um palpite que seja, né? E, enfim, o Aurinho também tem alguns palpites que eu vou falar lá no final do vídeo. Quando ele tá indo, quando finalmente né, o Bastian descobre, ele desce, no dia dele ir embora, ele desce do quarto. Ele vê a Dama Iola, que ela era uma árvore, era uma mulher árvore, enfim, toda ressequida. Ela era uma árvore toda florida, só que ela tinha uma forma meio humana, meio árvore. Ela tá toda ressequida. E ela falou que quando as damas Aiola, elas se ressequiam e se voltavam para dentro de si, depois de um tempo elas renasciam, mas não como elas próprias, renasciam como filhas delas. Então ela só tinha uma filha depois de morrer, uma coisa meio, né? Ele olhou aquilo ali e ele só agradeceu. Obrigado por tudo, ele foi embora. Quando ele sai lá fora, o inverno chegou de um dia para o outro. E a Dama Iola, ele não pôde voltar porque a casa mutante, que vivia mudando de forma, a porta havia se fechado, a porta da frente havia se fechado. E ele vai andando, 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 vai andando, até que ele chega num lugar, numa planície nevada enorme, que parece não ter fim. Ele encontra um mineiro cego. Quando ele encontra esse mineiro cego, ele começa a explicar: olha, eu me perdi. Ele falou: não, você não se perdeu. Você se encontrou. Talvez a cova das imagens possa servir a você nesse estado que você tá. E aí ele fala assim: eu preciso encontrar o último desejo, né? Pro meu mundo. Ele falou, a verdadeira vontade é amar, mas eu preciso encontrar um desejo. Ele falou, pessoas assim como você, elas vêm pra cá porque aqui a gente trabalha com os sonhos esquecidos dos homens. Você já teve um sonho que depois você acordou e não lembrava o que que era? Ele falou sim. Aí ele falou, os sonhos esquecidos dos homens, eles vêm pra cá. Deve ser o subconsciente, né? Eles vêm pra cá. E toda a fantasia se alicerça, porque os sonhos, havia camadas e camadas de sonhos lá para baixo. Toda a fantasia se alicerça nos sonhos esquecidos dos homens.
também é uma metáfora mais profunda, né? Outra metáfora muito profunda foi quando ele chegou para Dama Iola e falou: É assim? Eu tenho que perder tudo? Aí ela fala: Nada se perde, tudo se transforma. É fantástico, gente. Vocês têm que ler. Só tiete do livro. E o esse mineiro cego, que era o tal do Milround, o nome dele. Eu não falo tanto os nomes porque tem cada nome esquisito. Enfim. Esse mineiro ele fala assim: você vai ter que olhar as imagens e ver se alguma delas te transmite alguma coisa. Ele passa nas planícies, um monte de planície. Quando ele vai passando e vai vendo, nenhuma imagem diz nada para ele. Aí, quando ele já tinha visto todas as imagens que estavam na superfície, o Nimrod falou assim para ele: Isso é mal. Significa que você vai ter que esculpir essas imagens, você vai ter que trabalhar no escuro lá embaixo. Ele se assusta, ele fala: Vou ter que trabalhar no escuro? Vai. Você não tem uma luz que você trouxe com você? Fala assim: Tem uma luz que eu trouxe, sim, só que eu gastei ela com outra coisa. Eu também não contei o que era essa coisa, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Né? Umas coisas lá que ele fez no meio lá da viagem dele. E ele gastou essa luz. Ele simplesmente gastou essa luz e pronto. Ele falou: Então você vai ter que trabalhar no escuro. Aí ele desce lá embaixo, começa a aprender como é que lida com os instrumentos. Todo dia ele tenta fazer um negócio lá, ele tenta achar o sonho, né? Ele tenta gravar a imagem do sonho e não consegue. E ele falava que ele ficou encolhido, né? Nos alicerces de fantasia, com todos aqueles sonhos esquecidos sobre ele, o sonho dos homens esquecidos sobre a cabeça dele, encolhido lá embaixo, no escuro, como se fosse um bebê no útero da mãe. Também é uma metáfora bem forte. Até que um belo dia ele sobe lá para cima e ele vê que já viu uma imagem de um homem com uma dentadura na mão, só que esse homem estava dentro de um cubo de gelo. O pai dele era dentista. O pai do baixo era dentista, mas nessa ocasião ele já tinha esquecido do pai. Nessa hora ele fala que ele sente uma vontade muito grande de lidar com o pai outra vez, né? Só que aí vem uma onda de emoção, no livro fala mais ou menos assim, que vem uma onda de emoção e ele esquece. Ele esquece do pai, ele esquece, desculpa, do próprio nome. Ele já nem lembra mais do nome dele. Tem um pouco a ver com iniciação também, porque na iniciação a gente recebe um nome novo, né? Aí acontece. Ele, né? Ele tá ali. E o que que ele faz? Ele chega pro mineiro e ele fala: Encontrei. Aí ele falou: Não perca essa imagem por nada. Senão você tá perdido. Senão acabou, né? E ele pega aquela imagem e vai andando e vai andando. E ele pensa: Essa imagem vai me guiar pro mundo dos homens. Essa imagem vai me guiar. Quando ele de repente vê, lembra que lá atrás ele tinha transformado aqueles seres que eram super tristes, que choravam, que não sei o que, umas borboletas que viviam rindo, tirando sarro de tudo, que eram as gargalhadas. Elas veem ele de novo, fazem um baita de um estardalhaço e falam: Você tem que nos transformar no que a gente era antes, porque agora a gente não consegue nem levar um jogo a sério. Ele fala: Não posso, eu não tenho mais desejos, eu não posso, eu não posso. Ele falou: Mas as minhas intenções eram boas. Aí eles falaram: Sim, eram boas para você, não para nós. Elas fazem um baita um escândalo e quebram a imagem que eles trazia daquele homem no cubo de gelo, com a dentadura na mão. E aí, quando ele pensa que tá tudo perdido, ele vê o Atreyu e o dragão da sorte vindo lá do outro lado. E aí, finalmente, ele de livre e espontânea vontade, ele pega o Aurim e depõe no chão e coloca na frente do Atreyu. Nessa hora, eles veem um clarão dourado assim, eles entram dentro do Aurim. O Aurim, eles entram dentro do Aurim. Lá dentro do Aurim é uma cúpula enorme, dourada, e tem as duas serpentes ali, uma mordendo a cauda da outra. E dentro das serpentes havia algo que eles chamavam de água da vida, que aparece na Bíblia também. Aparece
no Apocalipse. E Jesus também fala da água da vida, né? Quem beber da água da vida nunca mais terá sede. Só tem um detalhe. A primeira vez que a água da vida apareceu em textos, que é um texto até inclusive mais antigo do que a Bíblia, era no naquele tinha um texto que era a descida de Inanna ao submundo. Inanna era uma deusa suméria e quando ela desceu ao submundo ela foi fustigada pela sua irmã que era Ereshkigal, que era a senhora do submundo. E quando ela foi para lá, vários deuses foram contatados para ajudá-la a sair, só que ninguém quis ajudar. Somente Enki, que era o senhor da terra, quis ajudá-la e dizia-se que Enki era o senhor das águas da vida. Então ele dá lá as águas da vida para que ela retorne. Então, as águas da vida já aparecem nos textos antigos há muito mais tempo. E ela, eles são lá no meio do Aurim, né? E eles veem as águas da vida e elas. O dragão da sorte ele escuta elas falando, como se elas estivessem falando: beba, beba, faça o que quiser, né? Sobre a questão da verdadeira vontade, tem também que a lei de Telema é faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Logo em seguida vem o amor é a lei, o amor sob vontade, que é a segunda parte da lei de Telema, né? Então, por isso que a verdadeira vontade seria amar. E o baixo, então, ele olha para aquilo e ele fala assim: Mas como é que eu vou passar? Eles falam assim: Não, você tem que abdicar de todos os dons que você recebeu em fantasia e você tem que ir. Você tem que ir até lá. Só que aí elas olham a ferida que o Atreyu tinha, que foi o baixo que fez, e falam assim: Talvez a gente não deixe ele passar. Eles falam: Não, agora ele entregou a Aurim de livre e espontânea vontade. Eles falam: Não, agora ele pode passar. Aí ele entra e aí novamente ele vai perdendo, ele perde a beleza, ele perde tudo, ele volta a ser aquele menino da perna torta, gordo e tal. Ele entra nas águas, ele bebe as águas. No primeiro instante ele fica apavorado porque ele não tem nem os dons de fantasia mais e nem lembra do próprio nome. Mas depois ele lembra de quem ele é, vê a questão do nome novamente. O Gmor que falou que a mentira dava um nome errado para as coisas. A Imperatriz Criança precisava de um nome novo para salvar o mundo de fantasia. O Basha esqueceu o próprio nome no final. E a questão do nome também, teve uma hora lá que as gargalhadas estavam tirando o sarro dele, isso bem antes, quando ele já se transformou em gargalhadas, que ele ficou assim, eu não sabia nem mais qual era o meu próprio nome. Com certeza tudo isso foi proposital. A pena que o Michael Ende já faleceu, senão era bom até de perguntar. O que é esse monte de referência, pelo amor de Deus? Né? Mas enfim, e o que acontece? Queria muito ver uma entrevista com ele, eu não sei se ele chegou a dar entrevista antes de falecer, né? Que a obra ficou relativamente famosa, fizeram até filme, embora o filme não, no filme não tem um décimo disso que eu tô falando para vocês aqui. Toda essa simbologia, todas essas metáforas, não tem. E o que acontece? Ele fala, meu nome é Bastian Baltazar Bux. Ele lembra do nome, ele fala o nome. E o Atreyu ele fala, olha, no Atreyu não, o dragão da sorte ele fala, elas estão dizendo que você não vai poder passar pro outro lado. Né, que tinha uma cabeça da serpente e tinha a cabeça da outra serpente. Para ele entrar, uma teve que levantar. Para ele sair e voltar pro mundo dos homens, ela tinha que levantar a outra cabeça. Ele fala assim, e agora, o que a gente faz? Ah, eles estão dizendo que você vai ter que voltar para a fantasia e concluir todas as histórias que você começou. E agora? Eu não vou conseguir! Na verdade, eu não concluí nenhuma. E o Atreyu olha e ele fala assim: Não, deixa que eu termino ela para você. Ele fala: Nossa, que bom, mas como assim você vai conseguir terminar essas histórias? Aí o dragão da sorte: Com sorte!
Tudo na historinha ele vai falando, nós vamos conseguir. Como? Com sorte. Quando ele tava pra sair do, do negócio, ele pega assim um pouco das águas da vida com a mão. E ele fala assim, engraçado, né? Procuramos tanto uma fronteira para sair de fantasia. Na verdade, a fronteira de fantasia é interna e sempre essa fronteira esteve nas minhas mãos. Esteve sempre junto de mim e eu nem sabia. Procurei fora quando na verdade estava dentro. Lembra um pouco também aquela questão do Jung, que ela fala, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro enxerga. Eu fiquei impressionada também. O Bastian, ele pega um pouco daquela água da vida com as mãos e ele sai e ele vai de encontro. Ele quer voltar pro mundo dele. Ele pula, né? Tá tudo escuro do outro lado. Ele pula e aí ele se vê de novo no sótão, onde foi que tudo começou, que ele bolou aula, tal. Quando ele vê aquilo, o que ele fala? Olha, primeiro ele pensa que já se passaram 100 anos e todo mundo já morreu, e só tem ele. Depois ele começa a pensar, não, peraí. O que aconteceu? Será que ainda tem alguém na escola? Será que não tem? Aí ele tenta procurar o livro, que é o mesmo livro que a gente está lendo, que tem a capa cor de cobre, que tem o Ouroboros na capa e tudo. E que ele faz? E não acha, o livro sumiu. O livro sumiu, desapareceu. E ele procura. Aí ele pega de novo as coisas dele, ele sai da escola, só que ele vê que tá tudo trancado. Tá tudo fechado e tá tudo vazio. Ele entra em pânico, ele fala: será que não existe mais civilização? Será que eu passei tanto tempo assim lá que todo mundo já me esqueceu? Já? Aí ele tenta sair pela janela, ele consegue sair. Aí ele chega em casa. Quando ele chega em casa, o pai dele é preocupadíssimo. E aí ele começa a conversar com o pai. Só que nisso que ele começa a conversar com o pai, ele começa a ter umas ideias lá com o pai. E ele vê que o pai ficou preocupado, ou seja, no fundo, o pai gostava dele. E o que ele faz? O Bastian. Ele chega e ele fala: olha, aí ele conta, né? Quanto tempo eu passei fora? Ele passou, não, foi um dia só. Em fantasia parece que foram 300 mil anos que ele passou, não. Foi um dia só. Ele fala: gente, foi um dia só? Foi um dia só. E ele chega pro pai e ele fala pro pai: então, aconteceu isso. Eu peguei o livro da loja do senhor assim, assim. E eu fui levar pra ler lá no sótão da escola. Ele foi contar a história que ele entrou dentro do livro, tal, nananã. Contou a história todinha pro pai. Aí, quando ele tava quase de noite, quando ele tinha terminado de contar a história, quando ele vai acender a luz, ele vê algo no pai que ele nunca tinha visto. Ele viu lágrimas nos olhos do pai. E ele falou: poxa, apesar de tudo, apesar de eu pensar que eu teria derramado, apesar de tudo, eu consegui trazer as águas da vida para alguém aqui. Aí eles se abraçam e falam: tudo vai ser diferente entre nós, né? A partir de hoje. E o que acontece? Eles pegam, eles pegam eles combinam de no dia seguinte o pai não trabalhar, que o pai era autônomo, era dentista. Não, amanhã eu não vou trabalhar, você também não vai pra escola. Eu ligo, justifica na sua falta, a gente vai passear, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá bom. Aí, quando ele vai até o senhor Coriander, que era o dono lá da loja de livros, o baixo ele fala assim: não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo, deixa que eu explico, porque o pai ainda se ofereceu pra explicar pra ele o sumiço do livro. Ele falou: não, nós vamos lá, eu vou explicar. Foi lá, vou explicar pro senhor.
E o senhor falou assim: ah, o Bastian falou, né? Poxa, olha, eu queria resolver esse problema porque eu roubei seu livro assim, assim. Ele falou: não, você não roubou, não tá faltando livro nenhum. Ele falou: tá sim. Era um livro capa cor de cobre, com duas serpentes na capa, uma clara, outra escura, né? Aí o senhor Corender: não, tem certeza que não foi outro lugar? Fala: não. Mas o livro sumiu, desapareceu. E o senhor Coriander, né? Chega e ele fala isso. O senhor Coriander ele chega e fala: esse livro deve ser mágico. Esse livro deve ter vindo lá da própria fantasia, porque o Bastian também conta a história pro senhor Coriander, que ele entrou dentro do livro e salvou a Imperatriz Criança e tudo aquilo. Aí o senhor Coriander ele fala: esse livro deve ser mágico. Esse livro deve agora estar nas mãos de outra pessoa. E você tá lendo um livro igualzinho, então o autor fez de propósito para você achar que o livro sumiu do sótão do Bastian e foi parar direto na sua mão, né? E fala assim: o livro sumiu. Deve estar na mão de outra pessoa, deve ser um livro mágico que veio lá de fantasia. Ele falou: mas peraí, o senhor acredita em mim quando eu falo essa história pro senhor? Claro que acredito, tal, não sei o que. Aí ele fala pro Bastian que ele também era um viajante de fantasia. De repente você descobre que aquele senhor também ia pra fantasia, enfim. Mas então o senhor deve conhecer o livro. Ele falou: não, tem várias portas pra fantasia. Não é só o livro mágico. E ele falou: todas as histórias no fundo são histórias sem fim, né? E ele chega e fala: não, mas você pode retornar lá outras vezes. Tem uns que não conseguem ir até lá, tem uns que conseguem, mas ficam por lá, e tem outros que são que nem você, que conseguem ir, voltar e trazer a saúde para os dois mundos. Aí ele fala assim: mas então. Mas eu não posso ver a Imperatriz Criança uma segunda vez. Aí ele fala: você não pode vê-la de novo enquanto ela for a filha da lua. Se você der um novo nome a ela, você pode vê-la de novo. E essa será como se fosse a primeira vez. Aí ele fala: nossa, o senhor é simpático e tal. E ele fala: pode vir aqui outras vezes para conversar disso, porque a gente quase não tem com quem conversar disso. Aí ele fala: tudo bem. Aí ele vai embora, atravessa a rua novamente. Então você vê, novamente o velho encontrou com o novo, né? O senhor de idade encontrou com o menino novinho. Ele atravessa a rua para falar com o pai. E o senhor Coriandro está olhando através daquela mesma porta, né? Aquela porta que no comecinho do livro era uma porta envidraçada, que com as letras ao contrário, como se fosse olhando de dentro de um espelho. E ele fala assim mesmo: ou eu muito me engano, Bastian, ou você ainda vai ensinar para muita gente o caminho à fantasia para que essas pessoas possam nos trazer as águas da vida. Aí tem uma frase no final do livro que essa frase apareceu muitas vezes no decorrer do livro, mas ela aparece uma última vez no final. Mas essa é uma outra história e terá de ser contada em outra ocasião. E assim, né, o livro físico ele acaba aí. O livro físico da História Sem Fim ele acaba aí. E o que que acontece, gente? Em primeiro lugar, que eu penso? Depois de todas essas referências que eu falei aqui para vocês, né? Da História Sem Fim, da Lei de Telema, do Ouroboros, né? Eu acredito, eu não sei, eu posso estar errada. Em primeiro lugar, talvez fantasia seja uma metáfora para o astral, mundo astral. Segundo lugar, a a própria Imperatriz Criança ela tem uma aparência muito semelhante à aparência que usualmente é dada aos Anunnaki, que eram os deuses babilônicos. Terceiro lugar,
talvez o Bastian tenha sido dado como alguém que fez uma projeção astral. Porque ele ficou uma noite só fora. E quarto lugar, não sei se eu tô certo, se eu tô errada. O Aurim, talvez, ele seja uma metáfora para o nosso DNA. Porque o nosso DNA também não parece duas serpentes assim. E o Baixa ele fala, em todo momento estava dentro de mim. Talvez as práticas de Kundalini e tudo aquilo nos ajudem a acessar o nosso próprio DNA. E segundo crenças um pouquinho mais complexas, tal, quem haveria montado o nosso DNA com uma centelha divina haviam sido os próprios Anunnaki, que eram os deuses babilônicos. É uma crença que eu tenho. Que não é de a maioria das pessoas não tem essa crença, mas é uma crença que eu tenho. E então você teria que, através de Kundalini e tal, atingir o seu DNA, dentro do seu próprio DNA. A centelha divina talvez estivesse ali dentro já, dentro de nós. E quem nos deu esse símbolo, né? Foram os próprios Anunnaki. Eu não sei se eu estou viajando total na maionese, mas depois de muitos anos, eu cheguei a essa conclusão. E as águas da vida seriam exercidas através dessa nossa verdadeira vontade, que é a vontade de amar. Amar o que é? Não é mandar florzinha, mandar beijinho, mandar coraçãozinho. É, de fato, querer conectar-se ao outro. Né? E por que eu contei toda essa história aqui para vocês? Que eu penso assim que falta muito amor no mundo, gente. As pessoas falam assim: "Ah, é só isso aí, acabou. Ah, é assim mesmo". Não é assim mesmo. O amor ele poderia curar muitas coisas na nossa sociedade, não cura porque as pessoas não querem, né? Então, será que, né? Porque ali falou que ele desejava ser belo, ele desejava ser inteligente, mas será que pura e simplesmente a gente amando, será que a gente não pode alcançar talvez uma felicidade ainda maior, amando e sendo amado, do que tão somente conseguindo, se for bonito, se for alto, se for não sei o que. Tem gente que é linda, maravilhosa, faz 500 mil plásticas e tá infeliz. E será que o amor, porque tem aquela parte também da Bíblia, apesar de eu não ser cristã, mas tem algumas coisas na Bíblia que são coerentes. Fala que Deus é amor. Será que esse amor também não tem a ver com isso? Será que esse amor também não tem a ver com a nossa centelha divina que há no nosso DNA? E que a gente ignora e vai vivendo que nem autômato, e vai vivendo que nem os gigantes lá couraçados da Shaid, completamente ocos por dentro? Será que se a gente amar, a gente não pode. Amar? Por que amar? Porque eu pensava assim, ué, será que a verdadeira vontade não seria ser amado? Não, porque se você só for ser amado, você só está pensando em você. Quando você ama, você doa algo para o outro e você faz essa energia girar. Será que a maior feitiçaria, a maior bruxaria que a gente não poderia fazer, ao invés de tentar fazer trabalho para os outros ou tentar amarrar não sei quem, será que não seria tão somente amar? O amor, quem sabe ele não possa fazer milagres pela vida da gente? E aí a gente está esquecendo disso e está se entupindo de antidepressivo, está se entupindo de bobagem e está sofrendo tanto. Será que o amor, o que mexeu muito comigo a respeito dessa história foi a questão do amor também. Será que a água da vida a gente busca tanto fora, 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 fora? Será que não está dentro da gente mesmo? Ao passo da gente, chega lá e a gente conseguir uma coisa tão simples, é de graça e faz tão bem. O exercício, não da obsessão, não da codependência, que nós já falamos aqui no canal, mas tão somente do amor, de amar e ser amado. Gente, já ficou muito grande.
Qualquer coisa a gente conversa mais nos comentários. Muito obrigada pela atenção. Finalmente eu fiz resenha da História Sem Fim, que é o melhor livro que eu já li na minha vida, que eu mais gostei. E até o próximo vídeo.